Muito bom, né? Vamos iniciar então a nossa atividade, nos entregando na mão de Jesus, agradecendo pela oportunidade que Ele nos coloca de podermos entender um pouquinho mais do seu Evangelho, das suas orientações e nos trazer um pouco mais de conhecimento, né? Que Ele nos abençoe e ilumine nesta noite. Vamos então orar e meditar com Jesus por alguns minutos, nos entregando na mão dele, abrindo nossos corações para que ele nos conforte e nos ajude. Muito bem. Nossa gratidão também ao Dr. Bezerra de Menezes e toda a sua equipe que nos ampara, nos assiste, traz o conforto para as nossas dificuldades, nos concede a cura para as nossas enfermidades. Que todos sejam abençoados e iluminados neste momento também. Que agradecemos por eles estarem junto de nós neste momento, nos amparando e nos ajudando a entender os nossos estudos. Muito bom. Nosso estudo de hoje é a lição número 1 do Fonte Viva e tem o título de Ante-a-lição. Ante-a-lição são todas as instruções que a espiritualidade nos traz através dos espíritos da verdade, que costumamos dizer, né? Dos nossos mentores, dos nossos anjos da guarda, que nos ajudam a entender um pouco mais as leis da vida, as leis morais que estão dentro do Evangelho, que está dentro da doutrina, né? Então, as inúmeras leis está intrínseco nessa ante-lição. A lição é exatamente cada orientação que nós recebemos. Nós vamos estudar nessa lição de hoje e vamos entender o porquê, né, que estou falando isso. Então, a lição começa nos trazendo uma frase de Paulo na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 7. Então, Paulo diz assim: considera o que eu te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Está lá, palavras de Paulo na segunda carta, né? Na segunda epístola a Timóteo, no capítulo 2, versículo 7. Então, está muito claro. Considera o que te digo, né? Que são as orientações que Paulo nos trouxe, que Paulo colocou para nós todos, né? Paulo, o evangelho dele é maravilhoso, muito bom, bastante orientativo e fácil de entender também, nos ajuda em muito. Então a nossa lição começa nos dizendo assim: ante a exposição da verdade, não te esquives à meditação sobre as luzes que recebe. Né? Então está aí nessa frase, já está claro, né, que quando ele coloca exposição da verdade, Emmanuel está nos dizendo que esse entendimento, essa análise dessa frase de Paulo é feita por Emmanuel, né? E ele nos traz nessa primeira fase, na frase, a exposição da verdade.
que são exatamente as orientações que nós recebemos, né? Tudo aquilo que a gente conhece, a gente tem conhecimento e que a gente não pratica, né? Isto é que é a grande verdade. Se nós praticássemos tudo como deve ser feito, o mundo seria melhor, né? Mas existem uma série de situações que envolvem a humanidade, né? Ganância, orgulho, egoísmo e assim por diante, né? Que prejudica os relacionamentos, prejudica o entendimento, prejudica a geração do amor, né? Costumo sempre lembrar, a, a, a espiritualidade é sempre colocada em segundo plano. Infelizmente, é assim que nós agimos, né? Eu sempre cito o exemplo, pessoa que normalmente vai a uma igreja, né? Mas não é importante para ela. Ela vai para cumprir tabela, né? Não tira proveito, não faz uma análise, não estuda, não se envolve, né? Vai lá, assiste a missa, vira as costas, vai embora. E mais nada, né? Agora, exercitar aquilo que ela escutou fica difícil, né? Ela não faz, né? Então, essa primeira frase já nos coloca muito claro onde a gente está pecando, né? As exposições da verdade, para que a gente não se esquive delas, né? Porque nós temos que meditar sobre essas luzes que estamos recebendo, porque é para que os nossos caminhos sejam claros, né? Para que os nossos caminhos sejam limpos, né? Sem carregar nenhuma dificuldade, né? Colocar aquilo que nós aprendemos ali agora há pouco, né? No outro livro que terminamos, como ser um homem de bem, né? Tripé do homem de bem: justiça, amor e caridade, né? Aí você já está dando o pontapé inicial a tudo que nós precisamos para ter uma vida material e espiritual saudável, né? Quem fita o céu de relance, sem contemplá-lo, não enxerga as estrelas. E quem ouve uma sinfonia sem abrir-lhe a acústica da alma, não lhe percebe as notas divinas. Aí mais um alerta, mais um chamamento, né? O que que Emmanuel está nos alertando? Temos que olhar para o céu e tirar proveito, desfrutar de tudo aquilo que ele nos apresenta. A admiração pelas estrelas, né? Por tudo que é a nossa vida em torno disso, né? É maravilhoso. E aí, abrir a acústica da alma. O que é a acústica da alma? Nosso coração. Abrir o nosso coração para que a gente receba as notas divinas, o grande amor que Jesus tem para nós, né? É isso que ele está nos passando e nos informar. Debalde escutarás a palavra inspirada de pregadores ardentes, se não descerrares o coração, para que o teu sentimento mergulhe na claridade bendita daquela palavra inspirada. Muito bom, né? Pregadores ardentes, né? Que vêm nos ensinar, nos ajudar, nos orientar, né? Então, descerrares o coração, abrir o coração. Ele está
reafirmando, abrirmos os nossos corações para que o nosso sentimento mergulhe na claridade, né? Na claridade bendita daquela palavra que nós vamos escutar. Né? Então, vejam que o que Emmanuel está nos trazendo é que nós temos obrigação de ler, se instruir, para que a gente possa adquirir o conhecimento e evoluir. É isso que ele está nos trazendo nessa lição maravilhosa. Inúmeros seguidores do Evangelho se queixam da incapacidade de retenção dos ensinos da Boa Nova, afirmando-se ineptos à frente das novas revelações. E isto porque não dispensam maior trato à lição ouvida, demorando-se longo tempo na província da distração e da leviandade. Aí ele pega pesado com a gente. Por quê? Porque nós não estamos fazendo a coisa certa. Nós não estamos retendo os ensinamentos que são trazidos a nós. Nós não estamos compreendendo os ensinamentos e os seguidores que o Evangelho nos traz. Né? Ouve a lição, mas entra no ouvido e sai no outro. Não é verdade? E aí, ele está na província da distração, provendo pela distração e pela leviandade. Não está preocupado com o entendimento de um texto, uma leitura edificante, uma leitura que te traga conforto. Né? Quando a câmara permanece sombria, somos nós quem desata o ferrolho à janela para que o sol nos visite. Né? Às vezes nós estamos precisando de um sol, né? E aí, para que a gente possa receber os raios solares, a gente abre a janela. E o que ele está querendo explicar para nós? Hã? Reafirmando. Abra seu coração para que você possa receber esses raios de luz e de amor que Jesus tem reservado para nós. Dediquemos algum esforço à graça da lição, e a lição nos responderá com as suas graças. Pois é, ele diz novamente para que a gente faça o entendimento da lição, para que a gente possa colher os bons frutos que a lição tem para nós, né? Porque no momento que você fez uma boa leitura, absorveu o conhecimento, vai pôr em prática, vai colher a graça daquilo que aprendeu, né? Então, este é um ponto importantíssimo. Ler por ler não tem serventia alguma, né? Nós temos que fazer uma coisa que é ler, instruir e praticar, né? Porque aquela lição que eu acabei de citar agora, justiça, amor e caridade, tem que agir. Se não agir, não se tornará um homem de bem. Né? Tem que agir com justiça, tem que agir com amor, tem que agir com caridade. Aí sim está absorvendo os bons ensinamentos. Né? E, portanto, é assim que nós vamos conseguir construir a nossa fortaleza espiritual. Né? O apóstolo dos gentios é claro na observação. Considera o que te digo, porque então o Senhor te dará entendimento em tudo. Então, Paulo insiste na frase.
Considera o que ele diz, porque o Senhor lhe dará o entendimento de tudo. E aí tem uma grande explicação aqui de Emmanuel, né? E que a gente está falando no decorrer da lição. Considerar, considerar significa examinar, atender, refletir e apreciar. Olha aqui, que maravilha de frase, que ele resumiu tudo da lição nesta frase, né? Considerar. Ele diz lá, considera o que te digo. Considerar significa examinar. É exatamente o que nós estamos fazendo nesse momento. Estamos analisando, estudando uma lição que ele nos trouxe, uma orientação que ele nos trouxe. Estamos examinando. Vamos atendê-la? Sim. Vamos refletir sobre ela? Sim. Vamos apreciá-la? Com certeza. Né? Então, está aí, nesta frase, resumido tudo que a lição nos traz. O ensinamento que é diante da lição. Né? Que nós precisamos não é simplesmente fazer a leitura. Nós temos que examinar, atendê-la, refletir e apreciá-la. Né? Isto é que vai nos trazer o fortalecimento. Né? Para finalizar a frase, estejamos, pois, convencidos de que, prestando atenção aos apontamentos do Código da Vida Eterna, o Senhor, em retribuição à nossa boa vontade, dar-nos-á entendimento em tudo. Então, vejam, vejam que coisa maravilhosa, né? Estamos prestando atenção aos apontamentos do Código da Vida Eterna. E o que nós vamos ser retribuídos? Retribuídos com o entendimento em tudo. Jesus nos trará o entendimento em tudo. É o que Paulo coloca para nós. Então, vejam, não basta fazer a leitura, tem que analisar, estudar, praticar. Este é o grande caminho para que a gente evolua, para que a gente se estabeleça uma vida espiritual repleta de felicidade. E, por conseguinte, vida espiritual feliz. Vida material completa, saudável. Hã? Por quê? Porque na matéria só reflete aquilo que a gente tem de dificuldade espiritualmente. Então, aquele que está de bem com a espiritualidade está de bem com a vida material também. Muito bom. Agora a gente quer escutar um pouquinho cada um de vocês. Opiniões, o entendimento, né? O que a lição nos trouxe. Está aberto o microfone para vocês. Seu Danquimar, nós, na realidade, eu acho que ainda não estamos prontos para assimilar todos os ensinamentos de Jesus. Era preciso abrir nosso coração para que a luz entre, trazendo a boa nova e o nosso Evangelho, que é o caminho traçado por Jesus, que é o amor, a caridade e a luz. Sabemos que um dia, considerando um homem de bem,
trabalhando para o bem e pela caridade. Nós não estamos aqui para passear, e sim para trabalhar, e assim essa luz deverá estar com a gente como um grande caminho aberto, onde temos que caminhar e aprender. Um caminho que levará um dia à nossa evolução. Obrigado, gente. Foi bom, tranquilo, deu para entender tranquilamente tudo que a senhora colocou. E a senhora está certa, né? Nós temos dificuldade em aprender, sim, porque a todo momento nós somos tentados a mudar o curso dos nossos caminhos, né? E aí é onde entra a nossa perseverança em fazer o melhor, fazer a coisa correta, né? É onde nós temos que ter pulso e opinião para que nada atrapalhe a nossa caminhada, né? E se tornar, como nós falamos, um, uma pessoa de bem, né? Dentro do que a senhora colocou certinho. Muito obrigado. Quem mais? Eu entendi assim, né, que quando ele fala, né, que é para a gente ouvir, entender as palavras, né, compreender, é porque muitas vezes a gente lê o ensinamento, a gente lê o evangelho, mas a gente não consegue interpretar da maneira correta os ensinamentos de Jesus, né? E dos apóstolos também, né? Porque no caso é Paulo que está nos ensinando, né? E eu entendo assim, muitas vezes a gente até consegue entender alguma coisa, percebe que em algo em nós tem que ser mudado, mas muitas vezes a gente tem preguiça de fazer a mudança porque dá trabalho. E quando a gente se esforça, por mais que a gente ache que não está conseguindo fazer essas mudanças necessárias pelas quais a gente entendeu ou percebe, porque como a dona Sueli falou, é difícil, nós não estamos aqui em perfeição, né? Jesus também nos ajuda, porque ele entende o nosso esforço e quando a gente vai pensando, analisando, ele vai clareando nossos caminhos, ele vai nos ajudando nesse sentido, né? Porque tem que partir de nós. E quando a gente faz essas mudanças, tem que vir do coração, porque se a gente ouve tudo, mas não deixa ser tocado no coração, de nada serve. Foi isso que eu entendi. Muito bom. É isso mesmo. Entendeu certinho. Quem mais quer falar? Entendi assim, né, que Paulo fala sobre o dom do poder de Deus que é recebido e coordenado, né, para nos ensinar. Eles nos ensinam o que é o espírito de temor. Lembrando que a importância de buscar o entendimento, a verdade e compartilhar com os outros o que nós aprendemos, né? Compartilhar o que nós aprendemos com outras pessoas, podendo refletir, nós podemos ser um instrumento também, né? Do nosso aprendizado ao conhecimento, que nos ajuda, nos dá salvação para aqueles que vivem ao nosso redor, podendo nos doar com alma, coração sincero, trazendo amor aos nossos seres, e que Jesus nos traz, né? Considerando também que tudo dará, né? Onde Paulo fala aí, né? Que somos o poder, né? Do aprendizado, né? Eu creio assim que Paulo diz que Jesus Cristo fala, né, pela vontade de Deus, a promessa da vida, onde está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, né?
a Timóteo, o amado filho, dou graça ou a misericórdia, a paz, a parte de Deus, né? A paz de Deus em Cristo Jesus, né? Entendi assim, é o que eu entendi. Muito bom. Mais alguém quer falar? Beckmar, boa noite. Boa noite, André. Por favor. Está bem claro aí, né? Os ensinamentos de Paulo aí em Timóteo, né? Paulo, assim, o apóstolo dos gentios, né? Onde ele tinha um conhecimento muito grande das leis, né? Até porque ele seria consagrado, né? Antes de se converter ao cristianismo, né? Como um representante, né? Dos tabernáculos, da qual assim pregava, né? Vários preceitos em termos, né, dos interesses das religiões, da qual prevalecia na época, principalmente as religiões que traziam muitos interesses, né, em deuses diferentes. Mas ele era conhecedor dos pergaminhos, né, uma pessoa muito inteligente e que na história todos nós sabemos, né, veio essa conversão maravilhosa, se tornou, vamos dizer assim, um apóstolo do qual, né, mais fiel aos ensinamentos de Jesus se colocou. E ele deixou bem claro, né, de que temos nós que buscar a tudo, conhecer a tudo, ouvir de tudo, falar praticamente de tudo, mas que valorizemos apenas aquilo que realmente é o correto, aquilo que está dentro das leis verdadeiras de Deus. E assim, veja, ele seguiu a sua trajetória após a sua conversão, com muita esperança, né? Com muita fé, principalmente muita determinação na sua jornada, né? Como apóstolo, para poder propagar o cristianismo pelos quatro cantos do mundo. E ele ensinou claramente, né, de que o que mais necessário é, como Jesus também assim ensinou, é nós adquirirmos o conhecimento, analisarmos como estamos, o que somos, procurar esforçar-se para se modificar e pôr em prática aquilo do qual assim você aprendeu e aquilo do qual assim fez com que você se tornasse um ser melhor mediante as leis de Deus. E Paulo, ele, na sua trajetória, veja, ele foi perseguido, ele foi traído, né? Ele foi discriminado, ele foi apedrejado, mas ele em momento algum desistiu. E esse ensinamento, veja, tem que ficar vivo dentro de nós, né? Porque para estarmos em Cristo não é tão simples. Não que temos nós que nos submetemos ao sofrimento para estarmos em Cristo, não é isso. Quando eu falo que não é tão simples, por quê? Porque a maioria não entende ainda o que é estar em Cristo, como não entendia lá atrás. Então,
temos nós obrigações assim a fazer todos os dias. Não temos que sonhar em transformar o mundo. Não. Não precisamos disso. Muitas pessoas acham que para ser um verdadeiro cristão ou para ser um verdadeiro religioso, tem que transformar o mundo. Daí começa a se ver que não conseguirá e acaba por desistir de realizar a transformação em si mesmo. Então, o que temos que fazer é buscar todo dia, veja, essa melhora que nos é necessária. Temos nós compromissos com aqueles que estão bem próximos de nós, dentro da sociedade, do qual assim nos relacionamos diariamente. E ali nós temos a possibilidade de fazer com que aquele próximo possa se melhorar através das palavras que podemos nós colocar com sabedoria, porque muitas das vezes também acabamos por ultrapassar certos limites, porque queremos que o próximo, através da palavra ou de uma imposição da palavra, compreenda e se transforme, onde nem sempre esse próximo está pronto para isso. Tem suas deficiências em inúmeros sentidos, mas precisa ele, através da palavra simples, sem coação alguma, poder ser envolvido com sentimentos de amor e de fraternidade que colocamos nós quando assim nos expressamos. Porque isso vai acabando por tomar corpo e envolver aquele ambiente com a mansuetude que necessário se faz perante aqueles que estão enfermos e muitas das vezes estão totalmente perturbados e precisam do acalento naquele meio, naquele local da qual assim se encontra, que normalmente é o lar. E dentro desse lar, ou dentro do ambiente da qual tivermos nós oportunidade de levarmos a palavra que acabamos por conhecer e da qual se firmou dentro de nós como aquela semente que caiu na terra fértil e ali germinou, dando muitos frutos, possa também ser envolvido com os atos, né, que é onde tudo se transforma. Atos que levam a nós a termos paciência perante aquele próximo, leva a nós a procurar compreendê-lo, para sabermos como nos posicionar, e através da afabilidade, da doçura, ou mesmo, muitas das vezes, da firmeza, que temos que nos posicionar, possam eles se sentirem envolvidos. E assim, então, dentro desse envolvimento, possam, assim, se desprenderem daquelas energias, daqueles pensamentos, muitas das vezes negativos ou malfazejos que tomam conta das suas mentes e dos seus corações e tenham pequenas oportunidades de tempo
para ser aquilo que realmente é como filho de Deus. E isso, né, com o tempo vai se firmando, e então faz com que aquele próximo, a qual tanto nos preocupamos, se torne melhor do que era. Não significa que vai se tornar aquilo que queremos que ele seja, porque é um defeito que nós temos também. Queremos que o próximo seja aquilo que desejamos, mas nem sempre está preparado para isso. Mas que seja sempre melhor do que aquele momento da qual se encontrava, porque ali nós teremos a certeza de que os ensinamentos de Cristo estará assim por se prevalecer junto a todos. Então são obrigações da qual, quando temos Cristo em nós, temos assim que vir a realizar. Agora, se estamos um pouco distante, não tenhamos vergonha e medo de nos aproximarmos, porque sempre encontraremos um próximo que estenderá a mão para nós, para que assim possamos fazer. Somos necessitados, mas também necessitamos de ajudar sempre aquele que está em condições mais precárias do que nós. Então, sempre seremos úteis, podem ter certeza disso. Né? Então, eu vejo assim uma forma diferente de falar esse ensinamento aí de Paulo em Timóteo. Tá? Maravilha, ótimo. Um outro ângulo também, né? Muito bom. Valeu. Mais alguém quer falar? Mas Oi, dona Feli. nós sabemos que Jesus é luz e que ele transmite a nós. E é nesse facho de luz que cada um recebe de acordo com o seu caminho evolutivo. Até que um dia todos chegarão a ter as leis divinas, tornando todos um único objetivo: Jesus, que é bondade e coração. Obrigado. Jesus disse, né, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Né? Então, com os ensinamentos que ele nos trouxe, né, que ele esteve conosco justamente para isso, para corrigir os caminhos que estavam sendo desviados, né? E nos trouxe muitos ensinamentos e orientações que nós não praticamos muito pouco, né? Precisamos melhorar as nossas atitudes, a nossa forma de caminhar, de entender, né, o que, muito bem colocado pelo André, o que é Cristo, o que é sentir em Cristo, né? Então, nós estamos engatinhando ainda, né? Estamos nos preparando, só que precisamos nos esforçar para isso. Temos que percorrer um caminho, como nós falamos lá atrás, lá na outra lição, sermos homens de bem, né? Justiça, amor e caridade, né? Para que a gente possa absorver o restante dos ensinamentos, porque não é só isso também que é o suficiente, justo, amoroso e caridoso. Existem outras situações a serem consideradas também, né? Então, é o caminho que nós precisamos percorrer. A nossa perseverança, a nossa paciência,
para vencer os obstáculos que surgem no nosso dia a dia, né? E aquele que se faz, se instrui, que estuda, que analisa, que reflete, ele traça um bom caminho, né? Ele é perseverante. Então, aí está a solução, não é verdade? Para que a gente possa colher bons frutos. Alguém mais quer falar alguma coisa? Ok. Vamos então passar as nossas vibrações da noite, orando e meditando, junto com toda a equipe presente, para os nossos irmãos, com os nomes postados no nosso grupo de cura, grupo de estudos, que atravessam dificuldades, que precisam do nosso amor, do nosso carinho neste momento. Pedimos a Jesus que abençoe e ilumine a todos, que todos possam receber este mesma luz que acabamos de ter em nossos corações, esta energia maravilhosa que foi gerada neste momento para nos trazer a paz, saúde física e espiritual. Que todos os nossos irmãos recebam este carinho neste momento. Que Jesus abençoe a todos, que Jesus os socorram a todos, irmãos. E agradecer também a toda a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, que nos assiste, que traz o conforto para nós, através de tudo aquilo que Jesus concede. Com a permissão de Jesus, eles nos trazem o conforto, a paz e a saúde física e espiritual. Gratidão a todos, gratidão a Jesus por este momento que vivemos nesta noite, aonde entendemos um pouquinho mais sobre ante a lição, ante aos ensinamentos que nos foram trazidos através das orientações, das parábolas que Jesus nos deixou, orientando da nossa caminhada, como conduzi-la. Que a paz de Jesus esteja em todos os nossos corações e que possamos ter, neste momento, a nossa saúde fortalecida. Que Jesus abençoe a todos nós. E para que possamos agradecer a Jesus por este momento que tivemos nesta noite maravilhoso, vamos dirigir a prece de Cáritas. Eu pediria para a Rosana, se a Rosana consegue fazer para nós, Rosana. Senhor Jesus, nós vos agradecemos pelo ensinamento de hoje, por todas as vibrações feitas, a todos os que precisam, que assim seja. Deus nosso Pai, que tens poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão,
todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ao poder, à bondade, à beleza, à perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santíssima imagem, e que assim seja. Muito bem. Uma boa noite a todos. Quem eu vejo amanhã, até amanhã.